Olá pessoal, é com grande alegria que compartilho com você, nesse grupo de reflexão São Jerônimo, a meditação do Evangelho segundo Mateus, capítulo 17, versículo de 1 a 9, nesse segundo domingo da Quaresma e nesse início da semana que antecede o Dia Internacional da Mulher. Na primeira leitura temos a vocação de Abraão, em Gênesis 12, versículo de 1 a 4. Abraão dá origem ao povo de Deus e o início de uma nova humanidade. Deus pede para Abraão deixar terra, parentes, familiares, rumo à promessa de uma terra e de uma descendência. Abraão é avançado em idade, sua mulher é estéril, tinha uma estabilidade econômica, conforme o relato, mas decide acreditar nessa promessa e parte cumprindo as ordens de Deus, carregando a certeza de que Deus é fiel e assim assume o projeto que o Senhor preparou para a humanidade. Essas promessas são cumpridas definitivamente em Jesus Cristo, conforme podemos vislumbrar no texto da Transfiguração, no qual apresenta Jesus como sendo o servo de Deus, o profeta, por meio do qual chega a nós o reino de justiça. Mateus situa esse episódio 6 dias depois, que nos remete à criação, quando Deus cria o ser humano, e nessa transfiguração temos a plena realização daquilo que Deus sonhou para o ser humano, daquilo que Deus sonhou para a humanidade. Jesus leva consigo 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, que pode representar todos os discípulos, mas também são aqueles que vivem no decorrer do Evangelho, segundo Mateus, um momento de crise, dado que não compreendem o verdadeiro sentido do messianismo de Jesus. A montanha é o lugar onde Deus se dá a conhecer, representa a mediação entre Deus e a humanidade, dado que é o lugar na terra mais próximo do céu, ou seja, é a morada de Deus. A montanha nos remete para 2 acontecimentos importantes na história de Israel e também significativos nesse contexto. A experiência que Moisés faz de Deus sobre o Monte Horebe, quando recebe a missão de libertar o povo da escravidão e conduzi-lo à montanha onde será estabelecida a aliança entre Deus e o povo, em Êxodo 24:4, e a experiência de crise do profeta Elias, após ter enfrentado os profetas de Baal, que está no texto do primeiro livro de Reis, no capítulo 19. E ali faz a experiência de que Deus se revela na brisa suave e é encorajado por Deus a continuar a sua missão profética, apesar dos obstáculos. O texto afirma que o rosto de Jesus se transfigurou e tornou-se brilhante como o sol, e suas roupas ficaram brancas como a luz. Esses símbolos nos remetem à ressurreição. Por isso, os discípulos em crise fazem a experiência da ressurreição. Ao mesmo tempo, nos mostra que Jesus é superior a Moisés, cujo rosto brilhou após se encontrar com Deus no Monte Horebe e receber a lei, mas também nos mostra que Jesus traz o cumprimento pleno da lei, estabelecendo o reino de justiça e a certeza do seu triunfo. Jesus também é aquele que realiza as promessas presentes nos mandamentos, na lei e também nos profetas, representados por Moisés e Elias. Ou seja, em Jesus temos a revelação plena de Deus Pai e assim o cumprimento das profecias, mas também de todas as promessas dadas a Abraão. Pedro ainda não compreende a grandeza da experiência que faz e recebe uma maior confirmação pelo próprio Deus, de que Jesus é o seu Filho amado. Essa proclamação da filiação divina de Jesus nos remete à experiência batismal, relatada no Evangelho segundo Mateus, antes da tentação, mas também nos faz recordar do texto do Salmo 2, no versículo 7, ao ser dita essa expressão num contexto de entronização do rei da descendência davídica. E também recordamos Isaías, no capítulo 42, no versículo 1, quando fala do servo do Senhor. Assim, Jesus é rei, chamado a cumprir a justiça do reino, mas também é profeta, que entrega sua vida por amor à humanidade. O imperativo escutai-o nos remete a Deuteronômio,
no capítulo 18, versículo 15, quando Deus afirma que suscitará um profeta a qual todos precisam escutá-lo. Jesus é esse profeta que realiza a vontade de Deus. A reação que nós temos aí dos discípulos é típica daqueles que recebem uma grande manifestação divina. Ao abrirem os olhos, que são aqueles da fé, somente viram Jesus, que é a síntese de toda essa experiência, dado que ele é o Messias esperado. O Messias Rei, o Messias Profeta, o servo, a revelação de Deus Pai e de seu projeto de vida e de justiça. Assim, os discípulos tiveram uma antecipação da manifestação gloriosa e ressuscitada de Jesus. Talvez fosse uma forma, de consolar esses discípulos confusos nesse segmento de Jesus. Muitas vezes sem poder compreender suas palavras e também os seus gestos. A ordem final, para não contar a experiência, parece estranha, mas tem uma intenção catequética, ou seja, se essa experiência extraordinária for comunicada nesse momento da narrativa, seguindo a trajetória do Evangelho segundo Mateus, as pessoas teriam uma má compreensão do sentido profundo do messianismo de Jesus, dado que poderiam achar que só há o lado glorioso, extraordinário, mas a manifestação de Deus e do seu projeto se dará na cruz, quando Jesus aceita levar até as últimas consequências o projeto do Pai, que é rejeitado pelas autoridades políticas e religiosas da época e levam, portanto, Jesus à morte. Essa antecipação da ressurreição é um encorajamento concedido aos discípulos e também a nós, de que vale a pena continuar lutando por uma sociedade mais justa e fraterna e pela vida. Mas é necessário escutar aquilo que Jesus nos diz no dia a dia e assumir com coragem nossa vocação de transfigurar nossa vida, com o objetivo de transformar nossa realidade. Sobretudo, esse contexto dolorido da fome, conforme é o tema da campanha da fraternidade deste ano. Eu desejo a vocês uma linda semana e um bom domingo.